Olá a todos vocês que estão aqui acompanhando conosco mais um episódio, mais um videocast ABMN ESG. A ABMN, vocês sabem, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. E olha, isso é parte da jornada da ABMN ESG. Surge a partir do nascimento do Comitê Técnico ABMN de Sustentabilidade. Será um programa com diversas atividades incríveis dedicadas a explorar e integrar os princípios dessa agenda, que vocês sabem, social, ambiental, de governança. E isso vai estar conectado ao universo de marketing, com encontros, lives, esses videocasts, cursos, mentorias. Olha, vocês aguardem aí que só coisa boa. Nosso objetivo é qualificar profissionais e empresas a adotarem as melhores práticas responsáveis e sustentáveis, alinhando seus negócios com os valores de transparência, ética, direitos humanos e responsabilidade socioambiental. Estamos começando mais um podcast da ABMN com patrocínio da Rede Economia. E hoje, uma alegria imensa, vamos estar aqui com o professor Luiz Gaulia, que eu já conheço, claro que eu já estou nessa jornada já há algum tempo. Professor Luiz Gaulia, a gente ia perder aqui um tempo imenso só para apresentar a bio, mas jornalista, para quem não me conhece, eu sou a Sônia Araripe, e eu tentei fazer aqui resumir um pouco. O Luiz Antônio Gaulia é jornalista, professor, escritor, blogueiro e psicanalista, mestre em comunicação social, consultor em marketing e sustentabilidade. Ele é sócio fundador da Talk the Walk Treinamentos e do Mahayana Spa. É uma referência na temática ESG, com certeza, tendo trabalhado em diversas empresas e com executivos nessa temática. Alegria, professor, alegria. Imagina. Podia, por favor, começar contando pra gente esse seu trabalho, o que você tem feito aí nesse dia a dia aí com a pauta do ESG? Ok, bom, em primeiro lugar, agradecer a BNN, né, essa jornada ESG, obrigado pela apresentação. A formação ainda está sendo feita, porque a psicanálise ali é um universo enorme e eu ainda tenho muito que aprender. E a jornada ESG é aprendizado, e por isso eu montei essa empresa chamada Talk the Walk, Treinamentos Empresariais, porque eu acredito na educação como uma plataforma de transformação. Primeiro, de criar consciências, né? Cidadãos melhores podem ser profissionais melhores. Com certeza. Então a gente tem aí o desafio de levar isso para as empresas públicas, estatais, privadas, para associações, ONGs, universidades, enfim. Então eu estou nessa trajetória. Quanto mais gente entrar aí na roda, melhor. Quanto mais gente, exatamente. E a educação liberta, né? Se às vezes a ignorância é uma bênção, como dizem, eu não acredito nisso, a educação liberta a partir de que você torna as pessoas mais responsáveis pelos seus atos. Porque uma coisa é você falar, eu não sabia, eu errei. Mas no momento que você sabe e erra, é uma escolha individual que você está fazendo ou uma escolha corporativa que a organização está fazendo. Então, quanto mais a gente leva essa parte da educação de uma jornada ESG, de uma jornada sustentável, a gente está trazendo exatamente essas ferramentas que vão facilitar as decisões dos gestores de uma forma mais positiva e menos impactante para o planeta, para a cidade, para o meio ambiente. Então, essa é o meu propósito aí ao criar uma empresa de treinamentos, que eu também cito como capacitação, que eu acho que fica mais interessante, né? Capacitar as pessoas dentro dessa temática, não só nessa temática, também no marketing, também na comunicação social. Conectadas, né? Também na capacidade da gente dialogar melhor, que é o que eu acredito ser a base da sustentabilidade, é saber fazer um diálogo, e diálogo é a capacidade de você escutar o outro, mesmo que o outro não tenha a mesma opinião que você, e aí a gente entra aí numa rede de relações muito difícil, porque hoje está todo mundo com os nervos à flor da pele. Ah, com certeza, a gente vai conversar aí sobre isso, com certeza. E hoje aqui, professor,
né, no tripé, no ambiental, no social e no governança, nós vamos focar mais na governança. Perfeito. Que eu não sei se você concorda, mas acho que a governança, não sei se por ser da alta direção, por ser uma coisa... Tem gente que imagina assim, não, tem alguém que vai fazer isso. Deixa isso lá na empresa, alguém que vai cuidar disso, os diretores, enfim. E o que se percebe é que a governança de todos, né, é um assunto para... Fala um pouquinho sobre isso e de que forma que a comunicação, que é um pouco do que a gente faz aqui na BMN, né, do seu trabalho também, de que forma que a comunicação pode ajudar nesse processo? Então, hoje eu estava falando de manhã até que um potencial cliente sobre relatórios de sustentabilidade. E aí uma das questões era a gente ver de vez em quando uma organização falando cumprimos a lei. Peraí, cumprimos a lei é óbvio, né? Todo mundo tem que cumprir a lei. Não vamos partir dessa constatação. É o mínimo. É o mínimo, né? É o óbvio e é o mínimo que a gente espera de qualquer organização, do governo, de uma empresa estatal, de uma empresa privada, cumprir a lei. O que a gente quer é ir além disso, olhar quais são os riscos, quais são os desafios, quais são as oportunidades, e isso a gente entende muito através, de novo, da comunicação. Antes de se construir um relatório, um veículo, uma peça de comunicação, novamente a gente volta para o diálogo, a capacidade do diálogo que uma empresa tem com os seus múltiplos stakeholders e esses interesses múltiplos desses múltiplos públicos. E na sua visão, as empresas têm conseguido dialogar bem com a sociedade, com os seus públicos internos, externos, ou não? Essa comunicação tem sido difícil? É uma questão de maturidade. Ela depende muito, como você falou, Sônia, da liderança. O estilo da liderança influencia toda a organização. Então a gente pode... É a bússola, é o norte. É a bússola, é o norte. E muitas vezes o silêncio do líder também comunica muito. É verdade. As atitudes do líder falam mais alto que as suas próprias palavras. Então o discurso organizacional ele tem que estar muito alinhado com a prática. Senão fica uma coisa meio esquizofrênica. Eu estou falando alguma coisa, mas eu estou fazendo outra. E ninguém hoje é inocente. A gente está muito treinado, talvez pelas mídias sociais, a gente está muito treinado em descobrir o cinismo corporativo, aquela mentira corporativa. E a mentira, você sabe, ela vai mais rápido que a verdade. Mas um dia a verdade aparece. E hoje em dia qualquer um tem um celular, vai lá, filma, já é uma mídia, já colocou, já compartilhou. Já deu a sua versão de um fato, já deu a sua influência sobre aquele fato. Dependendo de quantas pessoas você tem nos seus seguidores, você pode realmente impactar uma marca para o bem ou para o mal. Então, temos uma cobrança muito grande, também temos uma difamação muito grande, um nível de crítica muito alto, talvez protegidos pelo anonimato das redes, essas críticas que não querem contribuir para a solução, mas apenas atacar. Isso também não adianta, não se leva a lugar nenhum, porque as empresas hoje elas estão na vitrine. São parte do processo. São parte do processo. E muitos gestores profissionais bem intencionados acordam todos os dias para fazer o melhor possível. E às vezes decisões que se mostram erradas tempos depois, foram as decisões possíveis naqueles momentos, sejam momentos de crise ou de bonança. Mas a gente só vai descobrir isso depois, a consequência dos nossos atos demora um pouco para aparecer. E os consumidores cada vez mais ativos, cada vez mais conectados e cobrando, né? É muito isso, né? Quer dizer, governança também tem que prestar atenção, porque por muito tempo se imaginava que o mercado era o único a cobrar essa conta, né? Uhum. Não, nós temos que falar com os acionistas, nós temos que dar retorno aos acionistas e tal. E o consumidor ficava ali no fim da lista. Se der, a gente fala com... Se não der, a gente fala nada, solta uma nota e acabou. Exato. Então cria canais que não funcionam. Que não funcionam. Canais de saque, canais de 0800 que não dão a resposta que o consumidor quer. Padronizados e com inteligência artificial, aperte 1, aperte 2. É um outro desafio, a inteligência artificial. Mas essa questão do silêncio corporativo é o principal obstáculo para a confiança do consumidor naquela marca. E hoje o consumidor
graças à tecnologia e também o lado bom das mídias sociais, é que o consumidor tem voz. Tem voz. Alguém que não tinha voz... Alguém tem que ler aquilo ali, né? Alguém tem que ler. E aí você reverbera, vira uma hashtag que viraliza e aquilo tem impacto. E grandes empresas, corporações que estão monitorando as redes sociais, elas respondem a isso de uma forma até mais rápida do que um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor. E agora estou me lembrando de uma passagem de um cliente também que o diretor virou para mim e falou: não, esses consumidores têm que responder no nosso SAC. Eu não vou responder na rede social dele. Não, mudou a regra, meu amigo. Talvez ele não responda. Esqueceram de te avisar. Esqueceram de te avisar. Foi muito engraçado isso. Mas é uma curva de aprendizado. É isso chegar que eu te perguntar. Quer dizer, é uma curva, quer dizer, estamos na direção certa? É esse o caminho mesmo? No ritmo? Eu acho que um ritmo talvez mais acelerado do que as marcas estavam preparadas, né? Talvez. Sim. Eu acredito que sim, mas é Sônia. parte de um processo, né? Eu acredito que sim. Esse próprio videocast aqui é uma prova disso. Alguns anos atrás a gente não teria esse espaço. Hoje eu tenho dado aulas em MBAs de universidades, de centros acadêmicos sobre ESG e sustentabilidade, sobre crise ESG, sobre comunicação para a sustentabilidade. É impensável, há 6, 7 anos, ter um MBA nessa quantidade que está sendo oferecida. Então são turmas de executivos sendo capacitados nessa temática. Então, aí, de várias áreas, da área técnica, da comunicação, segmentos. Do marketing. É logística, é construção civil, é mineração, é navegação. Administração, é direito, sabe? Direito Tribunal também. de Justiça me chamando para dar palestra sobre o tema do ESG dentro da visão de direitos humanos. Quer dizer, focado num tema que interessa aos tribunais, à justiça, mas que você amplia trazendo as outras temáticas também, ambientais, sociais, né, relacionamentos humanos e de governança. E aí acaba até, dentro da área estatal, você olhando como é que é a governança do governo, né, como é que é o estilo de governança. Tudo isso tem influência no ESG e na nossa sociedade. E a gente precisa lidar com isso, com essas complexidades, da forma como eu acredito, dialogando melhor entre partes que muitas vezes não se entendem, partes que estão em conflitos, públicos que têm interesses diversos, e a gente precisa aprender a conversar melhor. Esse seria o modelo da governança ideal. Se ela tem ali o atributo da sustentabilidade, ela tem que ter a transparência para se falar sobre temas às vezes espinhosos, mas através de um diálogo construtivo, um diálogo respeitoso entre as partes. Esse é o maior desafio que eu acredito atual para a sociedade, não só no Brasil, talvez no mundo todo. Com certeza. E tempos que a governança, para o bem ou para o mal, né, ela aparece, principalmente na crise, né? Que a governança aparece e fala, não, mas eu não sei direito o que é essa governança e tal, mas aí a empresa ocultou números, divulgou balanços errados, traiu a confiança do mercado, do tal do mercado, dos consumidores, enfim. Aí na crise a governança fica muito claro, né? A falta de governança, né? Eu não sei nem só se existia a falta de governança. Talvez o interesse em fazer uma governança que tivesse credibilidade, né? Que tivesse fundamentos legais, mas também de transparência, de confiança e de credibilidade. Porque a governança, às vezes, a bagunça, uma governança propositadamente criada para não ter controles, porque a finalidade da organização é a desonestidade. Então você tem ali um discurso que é mentiroso. E toda hoje forma... em dia é tão difícil, né? Porque a sociedade tem tantos controles, é a mídia, são os consumidores, são as ONGs, os grupos de pressão, os governos. Não tem como esconder mais nada, não há mais segredos nesse mundo de internet que a gente vive. A gente está rodeado de câmeras aqui, né? Não só aqui no videocast, mas a gente sai na rua, é o nosso celular, está tudo indo para servidores, imagens, conversas, a inteligência artificial, então, pegando todas essas informações, não há mais segredos. E nunca houve segredos corporativos. Os próprios empregados sempre sabiam do que estava acontecendo. Eram os primeiros a contar. Eram os primeiros a Rádio contar. Corredor. Rádio Corredor. Hoje é uma rádio
WhatsApp, hoje é o videocast corredor. Videocast corredor, enfim, não tem para onde fugir. A verdade vai sempre aparecer. Talvez ela pode uma demorar. velocidade muito maior, mais rápida do que antes, né? Com certeza. As crises acontecem muito mais rápido, né? Isso é até interessante do ponto de vista de comunicação para gestão de crises, porque uma crise substitui a outra, você até esquece qual foi a última crise, porque a outra já está explodindo agora de uma forma mais atual, né? Mas a comunicação tem um papel fundamental no ESG. E quando a gente fala de marketing também, você tem questões aí de clareza das informações, dos rótulos, dos produtos. É isso que eu te perguntar, quer dizer, de que forma que as marcas e os consumidores podem perceber isso nos rótulos, porque os relatórios, eles na verdade, como você falou, cumprimos a lei, mas os relatórios falam muito pouco sobre, na verdade ainda falam muito pouco sobre como que se dá esse processo, né? E é no dia a dia, como você está falando, nos rótulos, nas campanhas e por aí vai, né? Sim, você quer saber, assim, uma questão que aparece muito não só nos relatórios, mas nos modelos de governança, você tem um conselho de administração e você tem todos os comitês de apoio para essa gestão da governança. Comitê de finanças, comitê de riscos, comitê de pessoas, mas você tem também, às vezes, as reuniões com empresas que estão mais num nível de maturidade maior, as reuniões com stakeholders externos. Né? Você faz um conhecendo o outro, mas que não são membros do conselho, mas são aqueles públicos que são influenciados pela empresa e influenciam a reputação da empresa, a opinião deles. Então, a capacidade da empresa de chamar esses grupos, às vezes ambientalistas, por exemplo, ONGs, sindicatos. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir, pelo menos sentar na mesa, ouvir. Né? Pelo menos ter a capacidade de ouvir. Se vai aceitar aquela crítica ou não, mas é um termômetro que vai ajudar a própria organização a evoluir, a resolver questões que, de repente, elas não estão sendo mapeadas até pelos comitês. Porque uma coisa é você está internamente e a outra coisa é a visão externa de públicos que você não se relaciona e nem quer se relacionar, né? Porque já têm opiniões diferentes. A gente vê isso, por exemplo, em investimentos na Amazônia. Como é que você não vai ouvir as tribos indígenas, populações indígenas? Os ribeirinhos, tudo isso. São impactos que vão acontecer. Então, é preciso estar com uma escuta muito atenta a isso. Mesmo que não se tome a decisão, porque a decisão final está na mão do líder, está na mão do investidor, está na mão do presidente da corporação. Mas é preciso saber escutar. Ou seja, novamente, é a capacidade de dialogar. Você lembra, assim, de exemplos nessa tua longa trajetória aí? Você lembra de exemplos de... Vamos nessa direção aqui contrária porque eu ouvi, porque eu soube fazer a escuta certa e a gente pode mudar um pouco para cá? Existe realmente isso? Quer dizer, marcas que repensam às vezes? Existem. E quando você tem uma diretoria, uma liderança que está realmente comprometida, não só com a verdade, mas com o negócio do bem, digamos assim, né? Eu não gosto muito desse termo, mas com a questão da sustentabilidade, eu já vi isso acontecer, né? Em instituições de ensino, em mineradoras, em áreas de petróleo. Recentemente, dando aulas, não vou citar o nome aqui de companhias. Porque impactam muito, né? Impactam. Aliás, toda atividade impacta muito, né? Eu também não gosto desse termo do bem, não, porque eu acho que que o bem é diferente, depende do ponto de vista de quem... para cada um, né? O que é bem para um, o que a lógica de um criminoso, ele está fazendo talvez o bem para ele. Exato, e a gente fala, mas peraí, mas enfim. E eu acho que toda atividade tem um impacto, né? Toda atividade tem impacto. Algumas a mais, outras... nem tanto, mas toda atividade tem um impacto. Exatamente. Nós aqui estamos criando um impacto aqui. Nós estamos usando energia, estamos usando essas fontes todas, nós estamos criando um impacto. Exato. A vida é impacto. Agora, qual é o nível de compensação e de risco que você quer suportar, sustentar, para usar uma palavra dentro do nosso programa aqui. E aí, eu acho que entra um pouco, que eu sei que você aborda muito isso, também está muito conectado ao cuidado, né? A cultura do cuidado. E o cuidado não só
porque no fundo são pessoas, né? Sim. Você também fala muito Sempre isso. pessoas. No fundo são pessoas. Então, como fazer isso? Já que estamos falando que é impacto, pessoas, enfim, não são números, né? Não são processos, não é isso. Não é sobre isso que estamos falando. Claro que no fim do dia, a marca quer gerar a sua receita, a marca quer entregar isso aos seus empregados, quer que os consumidores consumam, os consumidores sejam felizes, enfim. Mas assim, para isso dar certo, tem que ter essa parte, entre aspas, assim, mais holística, mais sentimental, não está faltando um pouco isso? Bom, na comunicação, usando aqui o termo mais importante da comunicação, não é só a entrega da informação. Muitas empresas pecam porque entregam um relatório, entregam uma mensagem, um informativo, uma newsletter, mas é preciso ter significado. Se não fizer sentido para aquele público que está lendo, está recebendo aquele comunicado, não vai ter uma ação, porque a mudança de atitude ela tem que ter uma mudança de hábito. Isso só através do significado. E isso é importante quando você falou do cuidar, se a gente puder dar uma definição de sustentabilidade, é saber cuidar, mas é querer cuidar. Então, no primeiro momento, eu não sei cuidar, eu preciso da informação. Mas né? Aprender. Mas será que eu quero? Nossa, cuidar dá um trabalho danado. E aprender com o outro, né? Fazer o cuidado do jeito que o outro quer, né? Aí você quer ver um outro exemplo, eu estava até falando também em outro momento, da reciclagem. Dá trabalho de você separar o teu lixo em casa. Eu lavo todo o lixo, lavo, Exatamente. limpo. Eu entrego, ainda tenho cuidado de separar as latinhas, porque como as latinhas têm valor material, eu vou escolhendo, eu vou selecionando. Eu seleciono os que eu chamo de recicladores, são os catadores. Perfeito. Né? Eu escolho um por semana, uma vez por semana, e no caminho eu dou para algum deles. Agora, por quê? Porque isso tem sentido para você, tem significado e tem valor. Para outra pessoa, ela pode estar vendo como aquilo um trabalho extra. E eles reconhecem, eu acho tão bacana. É como a elaboração de um relatório de sustentabilidade. Se aquilo for olhado como um fardo para a organização, vai ser um documento de gaveta. Mas se aquilo for olhado como um movimento de gestão mais sustentável, vai ser um modelo de aprendizado, em que você tem indicadores que você pode cobrir ao longo de determinados períodos. Professor, e teria algumas marcas, alguns setores, na sua visão, que realmente seguem esses conceitos e que estão um pouco mais à frente, alguns segmentos? Como é que você tem acompanhado? Olha, eu posso pensar o seguinte, a melhor empresa de governança nesse momento é aquela que ainda não está numa crise de imagem e reputação. Porque diante da complexidade das notícias que a gente lê, das manchetes que aparecem, a gente fala, eu apostei nisso. Eu levei já várias empresas para as minhas aulas. Muitas delas eu não uso mais. Por quê? Vem uma crise que você fala, isso não é possível, mas é o que estava acontecendo. Então, eu não vou me arriscar a dar a marca e amanhã acontece alguma coisa, alguém abre o jornal e, poxa, mas o professor falou sobre essa empresa no videocast e ela está aqui em crise. Porque as crises, enfim, não dá, às vezes, para se prever. Então, a melhor empresa de governança corporativa nesse momento é aquela que não está em crise. Professor, são vários livros, vários artigos, enfim. Queria que falasse um pouquinho do seu livro, do seu último, mais recente, o último não, porque as palavras têm força, mas seu mais recente livro, porque ainda virão outros tantos. Então, meu livro é um conjunto de posts que eu fiz em diferentes redes sociais, em diferentes mídias sociais. Ele fala sobre comunicação, propaganda, ESG, marca e reputação, né? E isso aí dá uma visão geral, mais integral da comunicação, da forma como eu acredito e como eu vejo. O livro é um convite à reflexão, ele não tem fórmulas prontas, porque cada organização tem o seu próprio DNA, tem a sua própria cultura organizacional, e isso influencia a comunicação. Mas, enfim, está aí à venda no site da editora Viseu. E posso mostrar aqui rapidamente? Ali. Comunicação, propaganda, ESG, marca e reputação, em posts das mídias sociais.
Atualíssimo, né? Tema do eu momento, acredito que né? sim. E eu reúno essa questão do digital com o impresso. Eu trago do universo digital uma publicação impressa, porque eu também acredito que comunicação não é uma coisa e outra. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então é o digital com o impresso, porque aí você faz uma facilidade para o teu leitor, para o teu público espectador, para o teu stakeholder. Com certeza. Professor, sala de aula. Cada vez, já comentou que cada vez mais vários segmentos, enfim, técnicos e comunicadores e tal. É possível aprender sustentabilidade na sala de aula? Ou esse profissional, um novo profissional, porque a gente fala também para pessoas jovens, né? Qual seria o recado? Tem que passar mesmo pela sala de aula? Como é que dá para aprender um pouco mais sobre ESG? Bom, você está falando com um professor, então a minha resposta é meio suspeita. É claro que precisa ir para a sala de aula, porque você pode aprender em termos de erros, com os erros dos outros. O que eu não preciso errar? Eu olho o que acontece no mercado, eu estudo cases, eu trago isso para a realidade profissional daquele estudante, eu trago isso para a realidade daquela empresa. Então, a sala de aula é fundamental para você reunir a teoria com a prática e saber refletir sobre o que está sendo dito. Qual é a próxima tendência? Eu vou embarcar nisso? Isso faz sentido para a minha organização? Isso faz sentido enquanto um profissional para a minha carreira? Então, a sala de aula, sim, é um espaço de educar com excelência. Porque você tem que refletir. Né? E é onde você pode errar. Porque não vai ter a consequência, vai ser o aprendizado ali monitorado, né? O mentoring que a gente faz desses alunos que querem construir uma carreira em ESG a partir de todos esses cases que estão acontecendo aí na vida real, no dia a dia, e dessas pressões que a gente está vendo dos governos, dos órgãos reguladores, da sociedade em geral. Então, é um espaço, sim, de excelência e de aprendizado. E num lugar democrático, né? Quer dizer, tem de vários lugares, várias empresas, governo, aquela rede, né? A rede é a mistura de perfis, né? Então você tem, às vezes, vários jovens com experiência, com pessoas mais sêniores dentro da sala de aula. Então essa troca de diferentes visões de mundo, diferentes opiniões e pontos de vista é o que enriquece o debate. Professor, e como que as empresas podem medir o impacto dos seus esforços de marketing sustentável? De que forma que ela pode medir isso? Isso depende da prioridade. Eu acho que tem um grau de ordem. Se você tem ali o cliente enquanto o principal stakeholder, você pode medir com indicadores, satisfação do cliente, nível de reclamação, nível de buzz nas mídias sociais, conflitos, hashtags. Hoje você tem que monitorar hashtags o tempo todo dentro das redes sociais, das mídias digitais, porque é o que está se falando. Você tem grandes corporações que têm verdadeiras salas de guerra, monitorando com 24 horas todas as plataformas, seja lá o Twitter, o X, o Instagram, o TikTok, tudo isso sendo monitorado, porque é a forma de você saber o que está sendo demandado pelo cliente, qual é a expectativa do cliente e qual é a reclamação do cliente. E não só o cliente, hoje todos os stakeholders são um pouco de clientes, né? Com certeza. Professor, a tendência, o que seria a tendência aí para frente nessa área? Olha, eu sou muito otimista. Eu acredito que o aprendizado está acontecendo. Eu tenho visto, tanto na sala de aula, uma garotada muito nova chegando, já preocupada com esse tema, querendo aprender, querendo acertar, fazer coisas melhores e não repetir os erros do passado. Então, para mim, isso é uma boa notícia. Eu acho que daqui para frente a gente tem que saber negociar prazos e demandas, porque não dá para se mudar tudo de uma hora para outra. O próprio mundo, os países, as indústrias não têm como dar conta disso, porque tudo isso requer orçamento, né? O grau de urgência demanda mais dinheiro para se implementar. Não tem almoço grátis, né, professor? Não tem almoço grátis, alguém tem que pagar essa conta, e é isso que a gente está percebendo. Tem essa curva de aprendizado cada vez maior, e a gente está colhendo frutos aí muito positivos.
tem crises, as crises sempre vão acontecer, é como na nossa vida privada. Aconteceu alguma coisa que a gente não esperava. Nas organizações é o mesmo modelo. Então, mas eu vejo com otimismo. Eu sou um otimista que arregaça as mangas para trabalhar e ajudar a trazer soluções. Que ótimo. A gente podia ficar aqui conversando uma manhã toda, uma tarde inteira. Passou muito rápido. Mais um episódio do videocast ABMN-ESG. Vocês sabem, patrocínio Rede Economia. Professor Gauler, sigam nas redes sociais. Ele é super... Está sempre presente, sempre com um assunto novo aí. Gratidão, professor. Imagina, Sônia, eu que agradeço você, a tua simpatia, a ABMN, e espero que vocês tenham tido boa utilidade, significado e sentido no que eu falei aqui nessa conversa. Eu agradeço.